título é O Poder da Extravagância. Você pode botar também o exagero. A versão aqui, ela vai dizer o desperdício. Mas eu quero, antes de entrar na mensagem, perguntar para você: até quando é e quando é desperdício quando você está fazendo algo para Deus? Eu queria que você ficasse com essa interrogação aí e meditasse comigo. Será que há desperdício quando você investe tempo nas coisas de Deus? Será que há uma extravagância quando você aplica a sua vida para ser investida, eu não digo gasta, investida na obra de Deus? Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao 16. Quem não trouxe a Bíblia, pode abrir, ler comigo aqui no telão. Ora, estando Jesus em Betânia, casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Para que essa extravagância? Olha isso. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ou seja, por que tu está perturbando ela? Por que você está preocupado com isso? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião, ou seja, uma oportunidade para entregar Jesus. Aqui, antes de fazer a introdução, eu quero te mostrar dois tipos de pessoas. Um que não tem limite para honrar a Jesus, um que não tem limite para poder servir a Jesus, e um que busca a ocasião para entregá-lo na mão dos oficiais e de quem tinha que exterminar ou tentar exterminar a vida dele. Eu nunca sei se... Tem horas que eu fico pensando assim: como é que vai ser o meu dia? Como é que vai ser o que vai acontecer no decorrer do dia? Mas pastor, como você se projeta? Eu me projeto para que seja um dia cheio de bondade de Deus, cheio de notícia boa. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque eu sei que durante esse dia eu vou encontrar pessoas igual Judas e vou encontrar pessoas igual Maria. E eu sempre me esforço para dar ouvido a quem é extravagante em adorar a Deus. Sabe qual é o problema de muita gente quando entra no problema? É que ele vai pedir conselho para quem é igual Judas. Ei, pega, quando tu estiver passando por um processo, quando tu estiver passando por uma luta, pede conselho para quem é extravagante em servir a Deus, para quem é extravagante em adorar a Deus. Eu vou falar disso aqui na palestra para casais. Geralmente quando o casal entra no processo, a bendita da mulher, ela vai pedir conselho para quem já se separou. Ela não pega uma irmã que é cheia da unção, que tem um marido abençoado. Ela vai pedir conselho para quem já não tem mais casamento, para quem não tem vida com Deus no casamento. Qual o conselho que ela recebe? Larga mesmo, homem é tudo igual, ele não vale nada. Mas sabe que dentro desse texto aqui, a gente tem três tipos de pessoa. A gente tem Simão. Simão era o leproso. Eu era o Simão, era leproso. Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história. É por isso que tudo que eu faço, eu quero que Jesus esteja dentro.
Se eu monto um negócio, eu quero que Jesus esteja dentro. Outro dia um menino foi fazer uma arte para mim, ele tirou o alfa e o ômega. Eu falei, não, as minhas placas têm que ter Jesus, o alfa e o ômega. E se eu não estou atento a isso, solto um monte de lona por aí, sem Jesus dentro da minha empresa. Sabe qual é o problema de muito empresário? É que depois que ele prospera, ele esquece de Jesus. Não importa para ele se Jesus está ou não, não importa para ele se Jesus faz parte ou não, mas eu falei para essa pessoa que me ajuda, eu falei, cara, todas as minhas lonas tem que ter Jesus nela, porque quem conhece o poder da glória vai olhar e vai falar, esse cara é de Deus. Segunda pessoa que a gente tem aqui é Maria. Maria nos mostra uma adoradora extravagante, uma pessoa que não tem limite para adorar a Deus. Terceira pessoa que a gente tem aqui, Judas. Olha, irmão, vou falar aqui rapidamente de 4 pessoas que vão passar por você, às vezes as 4 no mesmo dia. Tem dia que você vai encontrar aquele que foi leproso, que é grato. Tem hora que você vai encontrar no mesmo dia Maria, que é adorador, que tu está passando por um problema, ela te chama, fala, vamos orar, vamos adorar. Jorginho, então todo mundo está dizendo que não vai dar certo, mas Deus é contigo, tu vai abrir a segunda farmácia, diga aleluia. E você também vai encontrar os religiosos. O religioso, meu irmão, ele é aquele que qualquer coisa que acontece, ele fala, pô, será que está em pecado? Será que fulano está fazendo isso? Esse é o religioso, João. E te vê lá no lamaçal, ele não vai te buscar. Aí quando tu volta para a casa de Deus, ele fica assim, ó, fica de olho, hein? Será que vai dar certo? Sabe o que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, qual o nome daquele equipamento que Israel tem, que derruba todos os mísseis que manda? Iron Dome? O dom de ferro. Irmão, tu ainda não percebeu, mas Jesus, quando você levantou a mão e aceitou Ele implantou um equipamento desse nas tuas antenas espiritual. Quando o diabo joga míssil, ele derruba tudo. Isso é poderoso demais. Isso me ativa muito, irmãos. Presta atenção. 4 tipos de gente que você vai ter que aprender a passar por ela, a conviver com ela: Maria, Simão, Judas e o religioso. Pastor, desses quais são os que eu mais tenho que estar atento? Maria, tu tem que sentar e adorar junto com ela, tem que aprender com ela. Por quê, pastor? Pegou 1 ano de salário e investiu na obra de Deus. Às vezes eu fico olhando e falo, rapaz, fulano podia estar tão na frente, fulano podia ter progredido tanto. Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas eu quero ser bem contextual, eu quero ser bem textual aqui nessa noite. Nós vamos usar a expressão utilizada na versão portuguesa: desperdício. Será que há desperdício? Você está preparado para investir tanto na obra de Deus? Será que há extravagância quando você passa tempo na presença de Jesus? Puxa aí, Edu. Um pouquinho mais. Vai. Isso. Eu não sei se já chegaram para você e já falaram assim: você, depois que foi para essa igreja, você ficou fanático. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Você ficou fanático. Sabe o que me chama a atenção? Quando eu ia lá para a mocidade fazer vergonha e pagar mico, ninguém falava que eu era fanático. Saía às 6 da manhã. Caracatá, pum, bum. Agora eu quero ir para o encontro trabalhar, fala que eu sou fanático. Agora eu quero preparar um lanche bom para quando o pessoal do louvor acabar,
o ensaio, tem um lanche bom, fala que eu sou fanático. Agora eu vou ter uma reunião depois de pregar aqui, com a minha equipe que vai me assessorar no jantar de casais, vão falar que eu sou extravagante. Para que isso? Reunião depois do culto. Mas fico às vezes até 1 da manhã vendo um filme na Netflix, mas ninguém fala que eu sou extravagante. Se tem um evento para a tua igreja, você já viu a live como é que eu fico? Eu mando 1.200 aviões. Tem gente que fala assim: pastor, tu já me mandou. É porque eu sou extravagante. Quando a pastora Andréia está na live, eu quero ver o povo de Deus recebendo libertação e cura. Quando o pastor André está na live, eu quero ver todo mundo recebendo palavra de cura. Irmão, não tenha receio de ser exagerado e nem extravagante na obra de Deus. Seja como salmista. Você está passando tempo na presença de Deus? Durante muito tempo eu falei: gente, começar o culto 18h30, e eu ficava dentro da minha pequenez, né? É muito cedo. É cedo nada, você está aí, ó. Sabe qual a vantagem de começar o culto às 18h30? A gente tem mais tempo para ficar na presença, na obra, na casa. Eu falei para o meu filho hoje: filho, é muito precioso estar na casa de Deus. Sabe aonde eu comecei a ter mais revelação do quanto era precioso estar aqui? Quando eu fiquei no CTI. Sabe por quê, Xandão? Eu fui levantar para ir no banheiro, a enfermeira deu um tapa na minha mão. O que é isso? Eu falei: vou no banheiro. Ela: o senhor é louco, o senhor pode ter um vasoespasmo. Eu falei: o vaso está lá, não vou ter nada. Não. Aí ela me trouxe o patinho. Não conhecia o patinho. Eu falei: irmã, eu vou usar o patinho para urinar, mas eu não vou evacuar nisso aí não. 5 dias sem evacuar, Cris. Tu tá rindo porque não foi tu. 5 dias sem comer. Até que no 4º dia, indo pro 5º, eu falei: mãe, amanhã tu entra infiltrada aqui, faz carne assada, bota no pão e traz para mim, infiltra no hospital. Começou a me dar fome, você que está assistindo aí, meus doutores, me perdoa. E chegou lá minha mãe infiltrada, igual 007, com a bolsa toda camuflada, e puxou 2 sanduichão de carne assada, cheio de cebola. Rapaz, aquela fome de 5 dias veio na hora. Eu falei: tô com muita fome, mãe. Comi os primeiros, pedi o segundo. Ela: o segundo. Eu falei: me dá logo, o médico vai entrar. Mas ali eu passei a dar mais valor do que eu sempre dei. Querer vir para a casa de Deus e ter que ficar sentado no meu sofá assistindo o culto. Essa conversa de crente em casa, meu irmão, só para quem não pode mesmo, mas que se você pode, você vem. Salmo número 84, versículo 1. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, olha isso, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurado os que habitam na tua casa. Irmão, vou parar aqui rapidinho. Às vezes eu venho aqui durante a semana, essa semana eu vim, aí está aqui as meninas ensaiando. Sabe o que o Espírito Santo soprou para mim? Um bando de bem-aventuradas. Preste atenção, irmão. A gente às vezes, nós fomos doutrinados a querer estar em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Existe o demônio da hora do culto que tem que acabar, porque se passa 10 minutos a pessoa angustia e vai embora. Sabe o que o salmista está dizendo para mim e para você? Eu queria poder chegar aqui 7 da manhã e sair 3. Eu queria poder viver o tempo todo na tua casa, adorar o teu nome. Versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o cujo coração se encontra os caminhos aplainados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, e cobre a primeira chuva.
vão indo, versículo 7, irmão, de força em força. Cada um deles parece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e do que permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. E nenhum bem só nega, ou seja, Ele não nega bem nenhum aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em que te confia. Fala para o teu irmão, confia nele. Acredita nele. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Deus vê com bons olhos quem valoriza estar na casa dele. Deus ama aquele que valoriza estar na casa de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Já viu gente assim? Pastor, eu não vou ficar mais no departamento tal não, porque eu só fico sozinha, não tem ninguém. É comportamento de Marta. Marta foi reclamar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, versículo 41, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Sabe o que Jesus está falando para ela aqui? Tu está se preocupando com tanta coisa e tu está esquecendo de mim. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Sabe qual é a boa parte, irmão? Servir Jesus, se entregar para Jesus, fazer a obra de Jesus. Porque olha, tem gente que não acredita, tem gente que acha que é conversinha de carochinha, mas ele vai voltar para buscar a igreja, irmão. Que é isso, pastor? Tenho certeza absoluta. Pastor, mas se ele não voltar em 10 anos, não é problema meu. Teve um desavisado que um dia falou para mim: pô, você fala desse Jesus aí, e se ele levar 100 anos para vir? Olha, se ele levar 100 anos para vir, eu vou te dar a resposta. Um dia ele vai vir. Eu vou estar debaixo da sepultura. Quando ele voltar, eu vou ressuscitar e vou subir. Sim ou não? Mas tem um detalhe: são 100 anos com vida de qualidade. Porque vida com Jesus é vida com qualidade. Não é vida no mundo, não é vida na doideira, não é vida no adultério, não é vida na traição, não é vida na falência. E mesmo quando passa pelo fogo, a Bíblia diz que o fogo não te queima, a água não te afoga. Se ele levar 100 anos, são 100 anos reinando e vivendo com qualidade. Tem gente que fica nessa escatologia, pastor André, a senhora que estudou? É? A vinda de Cristo, né? Escatologia, né? Tem gente que, mas é a lei da escatologia. Eu falo, irmão, escatologicamente, estou te respondendo, quanto tempo ele levar não importa. O que importa é que até ele chegar, tu vai reinar, tu vai viver em paz, tu vai dominar. Aí a foto chega: pastor, qual era a cor da pele de Adão? Aí eu falo: ó, não quero saber, não estava lá, não é comigo, isso é com meu pai. Quando tu chegar lá em cima, tu pergunta para ele. Diga aleluia. Irmão, nunca é desperdício, nunca é extravagância quando nós investimos nossos bens na obra do Senhor. Eu sou amigo de um cara que ele já investiu mais de 1 milhão. Sou fechado com esse cara, sou parceiro dele. Ele já aportou mais de 1 milhão na obra de Deus. Pastor, é para tu despertar, irmão. Porque a Bíblia diz assim, ó: sede fiel no.
que sobre o te colocarei. O problema é que a gente tem dificuldade de dar o pouco, de servir no pouco, de ser fiel no pouco. Aí quando chega no muito, tu acha que tu vai dar? Será que tu vai dar? Aí eu fui perguntar para esse amigo meu. Falei, irmão, como é que é um negócio? Tu entra em negócio, tu faz negócio, tu compra, tu enfia carro. O cara fala que não aceita carro, depois pega teu carro, ainda fica teu amigo, te leva para viajar. Sabe o que ele falou para mim? Primeira coisa, eu sei em quem eu tenho crido. Segunda coisa, eu sou empreendedor do reino. Quando o meu reino sair da terra, vai ficar tudo aí. Toda a riqueza minha vai comigo para o alto. Aonde, pastor? Que está dentro do teu coração. Eu falei, e mais o que, irmão? Ele falou, tem mais, irmão. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu falei, como assim? Até se sair da rota, até se der errado, eu vejo a glória de Deus, que é Deus me capacitando. Ele foi abrir uma empresa, abriu errado, teve problema, gastou 400 mil. Está pensando que ele ficou pelos cantos chorando? Ele levantou a cabeça e falou, Senhor, obrigado, porque eu gastei 400 mil, aprender como nunca mais abrir essa empresa. Irmão, tu leva um peteleco de bola de gude, tu pede para sair? Como é que tu vai cuidar de coisas grandes? Fala para o teu irmão, não peça para sair. Investir na obra de Deus, irmão, é generosidade. Tem gente que só sabe se relacionar com japonês. Aprendemos isso, lembra? Vai fazer um jantar de casais, 120 merréu. Pastor, vou chamar o japonês. Fala, o que foi? Tá caro. Tá caro. Pastor, tá caro. Pastor, a igreja fez o boné, né? Fizemos só 30 para testar. 40 reais. Tá caro, pastor. Tá caro. Encontro com Deus. Irmão, nosso encontro com Deus é de graça. Tem igreja que cobra 680. Não é, Roberto? Com um sítio igual aquele. É de graça. Aí a pessoa vai, tá caro, chama o japonês. Sabe qual é o problema? Vive chamando o japonês. Nunca declara, irmão, Deus me prosperou, eu vou abençoar, eu vou pagar no cartão em quantas vezes? Até em 10, mas eu vou pagar para alguém ir para esse encontro. Irmão, eu quero profetizar na tua vida. Você vai ser um crente que vai pagar ônibus para ir para o encontro. Você vai ser um crente que vai pagar para as pessoas ir para o encontro. Outro dia eu soube de um testemunho do empresário lá mesmo, lá pro lado de Mato Grosso, onde as onças comem a pessoa viva. Empresário rico, se converteu. Chegou pro pastor, falou, pastor, escolhe o melhor terreno da cidade. Eu falei, uau. Na conferência, ouvindo isso, escolhe o melhor. Eu falei, pastor, sério? O pastor começou a tremer, falou, já escolhi. Ele, qual o valor? 3 milhões. Fecha aí. Pode dar o sinal, vou pagar à vista. Ele falou, pastor, escolhe o melhor arquiteto. Pastor, que isso aí não, eu sou incrédulo. Escolhe o melhor arquiteto. Escolheu. Escolhe a melhor construtora. O empresário construiu o prédio para a igreja, irmão. Custo 6 milhões de reais. Irmão, eu creio que a tua história pode mudar. Eu creio, esse empresário não nasceu rico, não. Hoje ele é dono de gado, de fazenda, de feijão, de não sei de quê. Mas ele não nasceu, ele era boia fria. Para de limitar a tua prosperidade. Para de declarar que tu não vai conseguir. Irmão, uma ideia pode mudar a tua história, a história da tua família, a história da tua igreja. Agora já está abrindo outro prédio que ele está patrocinando em outra cidade. Diga, eu recebo a prosperidade de Deus. Mas geralmente, sabe o que vão fazer? Vão te criticar. Vão te criticar porque você vem para a igreja. Vão te criticar porque você parou de beber. Vão te criticar porque... Outro dia eu soube o testemunho do varão. Ele foi por sinal vender água, porque ele lançou um desafio de levar 6 pessoas para o encontro. Levou 8, vendendo água no sinal. Você vai contar isso para um ser humano normal? O que o ser humano normal vai dizer, Roberto? Maluco. Mas nós somos doidos mesmo, hein? Nós somos doidos por alma, nós somos doidos por vida, nós somos doidos por Jesus.
O texto de João diz, presta atenção, que esse perfume aqui, que foi derramado, o evangelista diz que foi na cabeça, já tem um outro que diz que foi nos pés. Eu sou da teoria que eu acho que bateu na cabeça, inundou e varreu o pé. Mas segundo os estudiosos, isso aqui significava 1 ano de salário dela. Você daria 1 ano de salário para Jesus? Aí, orem por mim. 1 ano, Vitor. Tu saindo, faz uma venda, comissão entra, tu nem dá o dízimo, bota tudo na igreja. Aí o Wallace, vai lá, faz a pintura, semana toda, virou um mês, fechou 30 dias. Posso te afirmar uma coisa? Nunca mais essa mulher teve falta de nada. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. 1 ano de salário. 1 ano, irmãos. Ela foi lá e derramou, num ato só, num momento de adoração só. Ela foi extravagante. Ela falou: olha, eu não vou desperdiçar, eu vou investir tudo o que eu tenho na pessoa de Jesus. Mas sabe o que me impressiona aqui? Na hora, Judas se levantou. Para que isso? Para que isso? E geralmente o que o Judas fala? Olha quantas cestas básicas poderia ter dado para os pobres. Olha Judas falando. Como se a gente aqui, se alguém precisa, a gente não chega junto, né? Mas sabe qual é o problema do comportamento de Judas? Tudo que vai para Jesus incomoda ele. Se tu vai para a conferência, incomoda ele. Se tu dá um dízimo para a igreja, incomoda ele. Se tu chega 4 da tarde, debaixo desse calor, irmão, esse verão, nós maçaricamos aqui. Eu vi Mesaque, Sadraque e Abidnego naquele canto ali várias vezes. Jorginho, a fornalha acesa, que aqui é de cima para baixo, irmão. Eu falei, eu sei um pouco do que Mesaque, Sadraque e Abidnego passou. Porque eu estou na fornalha de Jeová aqui, e o couro comendo, irmão, e nós não pedimos para sair, sim ou não? Mas recebe aí, irmão, eu declaro que nós vamos instalar ar-condicionado. Eu declaro, irmão, que nós vamos botar cabide aqui, igual na Europa. Quando eu chego na Europa, sabe o que eu gosto? É que as casas têm uns cabide grandes para tu pendurar o casaco de pele. Vou botar cabide ali, tu vai ter que vir de casaco de pele para o culto. Eles vão falar, pastor maluco, aquela igreja ali, todo mundo vai arrumadão. Eu falo, irmão, quando chega lá é 0 grau, a boca fica dormente, não tem protetor de boca, tu vai se arrebentar. Tu vai ter que vir glorificar, esquentar a boca adorando a Deus. Que isso, pastor? É sempre assim. Irmão, quando eu dei o primeiro carro para a obra de Deus, porque quando eu dou para um pastor, estou dando para a obra, sim ou não? Teve gente da minha família que ficou sem falar comigo. Eu vi no olho dele. Tinha que ter dado para mim. Eu dei para Jesus, irmãos. Meu carro está ali, ó. Se Jesus falar para eu dar, se o Espírito Santo tocar em mim, eu dou na hora. Sai daqui de Uber, carona com você. Aprende uma coisa: se Deus falou, faz. Se Deus pediu, entrega. Se Deus determinou, executa. Mas será que Deus está falando mesmo? O diabo não vai mandar tu dar nada para a igreja. Nunca. Satanás vai pedir para tu dar alguma coisa para a igreja. A diferença entre Maria e Judas era muito grande. Maria ofertou um perfume de 300 denários. E Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata, que não valia nada. Sabe qual é o comportamento de Judas? Nunca dá nada. Que isso, pastor? Ah, meu Deus. Outro dia eu vi uma reportagem. Um cara bem sucedido gastou 35 mil reais para ficar num hotel. Publicou no Instagram.
Ele é águia, né? Ele vende esse tipo de produto. 35 mil reais ele publicou, ele, os filhos e a mulher, num hotel lá nas Maldivas. Se fosse o contrário, você não vê no Instagram ninguém falando: olha, tive o privilégio de ofertar 35 mil e manda foto na igreja. Tu vê alguém fazer isso? Sabe por quê? Muitos têm vergonha. Muitos, e dentro da própria igreja tem uma imbecilidade que fala assim: não, mas o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Ei, por que tudo que Salomão deu, as toneladas, está na Bíblia? Para edificar a tua fé, para levantar a tua fé. Então, existem duas vertentes. Quando o que a mão esquerda dá, a direita não vê, o que a direita vê, a esquerda não fala. Isso aí é para tu não jogar na cara do teu irmão quando tu ajuda ele. Mas no que tange honrar a Deus e ativar a fé do teu irmão, você pode subir aqui assim e falar: olha, Deus me abençoou, dei um dízimo de 50 reais, dei um dízimo de 100, eu não tinha dinheiro para comer e Deus mudou a minha história. Porque, irmão, tudo que vai edificar a fé, sempre vai ter alguém que vai falar: para que isso? Esse exagero. Terceiro ponto: quando aquilo que fazemos tem valor eterno. Pode ser extravagante? Pode, pastor. Quando aquilo que faz tem valor para a eternidade. Aí tu pode ser extravagante, tu pode exagerar, tu pode até para o mundo ouvir desperdício. Quando eu me converti, irmão, eu ouvi muitas vezes: que desperdício. Amigo meu que andava comigo na doideira começou a chorar, falou: por que tu está fazendo isso, cara? Que desperdício. A gente ia para o Cananga do Hilo junto, a gente ia, aquela que tem lá na Dutra, esqueci o nome. Para ele é desperdício. Para mim, eu comecei a investir na eternidade. Via show. Eu vou pro Via Show, mas com ninguém. Pô, eu só ia eu e você, lembra? Via Show. Fala: Via Show, rapaz. Via Show agora é na Assembleia de Deus, irmão. Via Show é no Monte, às 5:30 da manhã. Via Show é no encontro com Deus. Show aqui é todo domingo, pode vir que não falha um, pode vir que sempre tem um show. Show de quem? Jesus dando show. Show de cura, show de libertação, show de palavra. Quer via show? Vem pro culto, rapaz. Eu não sei como é que tem crente que quer estar na vida com Deus e nas coisas lá fora. Eu entrei no embate hoje com meu filho tecnológico ali de sabedoria. Que Renato é muito, né? Cabeça muito grande, né? Irmão, preste atenção. Não existe neutralidade. Ou você é, ou não é. Porque não vai dar para servir a dois senhores. Um há de ficar insatisfeito. E em nome de Jesus eu declaro que Satanás fique revoltado com a gente. Que o inferno fique com raiva da gente. Mas o meu Senhor, aquele que é dono da eternidade, irmão, e você imagina quem estava nessa mesa aqui? Porque, Adriano, isso aqui não foi uma coisa assim normal. O ex-leproso convida Jesus para jantar, para almoçar, para comer. Aí do nada chega uma mulher, pega um vaso. Esse vaso, segundo eu aprendi, ele é transparente. Ela pega um vaso com perfume caríssimo e derrama, a mesa servida, todo mundo ali, ela derrama na cabeça. Olha isso, John. Eu fico imaginando as pessoas chiques falando: mas e a etiqueta? E a etiqueta? E a ordem da etiqueta? Esse perfume, imagina, irmão, exalou na hora. A comida perdeu o gosto, inundou o ambiente todo. Jesus falou: opa, meu corpo está pronto para a ressurreição. Imagina, eu fico imaginando o Judas se levantando, falando: para que isso? 620 cesta básica, podia ter dado para os pobres. E ela lá, irmão.
Imagina, irmão, e você às vezes não percebe, igual ela nem tinha noção que isso ia ecoar na eternidade. Na eternidade, meu irmão, na eternidade, minha irmã. Essa mulher nunca imaginou que o que ela estava fazendo, ela iria ser lembrado por toda a eternidade. Às vezes você está numa função na igreja que você nem está sabendo, mas já está sendo ecoado por toda a eternidade. Eu estava recebendo um treinamento esses dias de dois caras que eu admiro muito: Tiago Brunet e o Flávio. Flávio, que tinha 400 franquias de curso de inglês, que era dono daquele time lá do Orlando City. E o Flávio estava falando na entrevista que o último empreendimento que ele entrou gerou uma receita que nem cabe eu falar aqui. Mas ele tem a equipe dele, e o que eles analisam quando eles compram uma empresa é que quem é dono da empresa e quer ficar como CEO, a primeira característica que eles analisam dessa pessoa para saber se ele vai ficar ou não é se a pessoa é humilde. Rapaz, aquilo veio igual uma flecha no meu coração. Ele falou assim: sabe por quê? O Tiago falou: não. Porque se não for humilde, nós não queremos no grupo. Porque se não é humilde, não aceita opinião, não ouve a liderança. Ele vai agir por conta própria e vai estragar o processo. E ele faz um teste com o cara para ver se o cara, mesmo sendo CEO, é humilde. Sabe por que tem muita gente que não muda de vida? Porque não é humilde. Eu fui numa igreja, não é que não, que o pastor pegou para pregar, foi 5 pessoas lá para fora. Quando acabou o culto, eu falei: pastor, estão cheios de demônio, hein? O pastor: como assim? Eu falei: estão cheios de demônio. Tu só pegou o microfone, ele saiu. Ele não quer Bíblia. Não, mas esse menino me ajuda. Eu falei: te ajuda, mas tá pegando para ele, cuida dele, hein? O pastor regalou o olho, pum, foi: que isso, pastor? Passou 3 meses, o pastor me traiu. Eu falei: claro, pastor, o senhor pegou o microfone para dar a palavra de Deus, ele te desonrou, te dando as costas. Não é humilde, caiu. A soberba precede a soberba precede a. Irmão, tu pode ser o Bill Gates da parada. Chegou no ambiente, chega na humildade, entrega na humildade, serve na humildade. Tu pode ser 1000 vezes mais capacitado que eu. Só tem um detalhe: quem me levantou aqui foi Deus. Tu tem que me aturar. Que é isso, pastor? Irmão, de humilde. Não, pastor, prego pra caramba. Eu falei: sei, irmão, mas Deus não te levantou ainda. Tua hora vai chegar. A maior igreja da Convenção Batista, pastor André me contou isso. Chegou lá no púlpito, uma igreja gigante, irmão, 3.500 membros. O pastor dela, pastor de unção. Sabe o que ele fazia 5 anos atrás? Quando os presbíteros chegavam, no domingo, ele chegava 3 horas na igreja. Ele lavava o carro do pastor, do vice-presidente e dos presbíteros. Quantos anos, pastor? Sempre que ele podia, ele fazia. Aí tu vai ver a igreja dele hoje, mega igreja. Sabe por quê, irmão? Aprende aí. A Bíblia diz que Deus se achega, aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Fala pro teu irmão: foge desses comportamentos. Fala pro teu irmão: rala peito. Presta atenção aqui. Conta-se que um homem muito rico e muito inteligente foi fazer uma excursão e uma travessia num rio. Cara cheio do dinheiro, pegou um avião. Não fez igual eu fiz não, irmão. Fui para Manaus. De Manaus peguei um barco até Tefé, 12 horas, que era turbo. Ele foi direto, John, para Tefé. Uf. Chegou lá, o Edinho já estava esperando ele no aeroporto. Ô, meu amigo, presta atenção. Conta-se que um homem muito rico e inteligente foi fazer uma excursão na travessia de um rio. Conversando com um canoeiro, ele lhe perguntou: o senhor conhece a cidade, alguma cidade além dessa? O canoeiro lhe respondeu: não, senhor.
E o homem continuou altivo e arrogante. Eu já viajei o mundo, sabia? Eu conheço muitas cidades, conheço vários países. O Senhor perdeu vários dias da sua vida e nunca saiu desse fim de mundo. O Senhor já fez algum curso profissionalizante? O canoeiro olhou para ele e falou: nunca fiz. Eu sempre remei e pesquei. A minha vida é nesse rio. Então o Senhor perdeu um bom tempo da sua vida. O cara olhou para ele e falou assim: o Senhor perdeu um grande tempo da sua vida. O Senhor já leu algum pensamento de Sócrates? Olha, o cara falando para o canoeiro, de Platão. O canoeiro falou: eu nunca nem escutei falar desses nomes. Quem são? Então o Senhor perdeu grande parte da sua vida. De repente, a canoa entrou no meio de uma correnteza. O canoeiro percebeu que a canoa iria virar. Então olhou para aquele homem e lhe perguntou: o senhor sabe nadar? Aquele homem com os olhos arregalados respondeu: não. Então o Senhor acabou de perder a sua vida. Deixa eu te ensinar uma coisa. O fato de você saber muito de alguma coisa não te qualifica para desqualificar ninguém. Essa desceu agora, irmão. Vai para a minha lista. O fato de você saber e estar qualificado para muita coisa não te qualifica para desqualificar ninguém. Fica na humildade. Seja manso como a pomba, prudente como a serpente. Esteja sempre pronto para ouvir. Por que tu acha que tu tem uma boca e 2 ouvidos? Eu tenho falado aqui sempre, a igreja te prepara para qualquer função lá fora. Eu vivo isso no meu trabalho. Eu vejo a olho nu a diferença do que Deus faz na minha vida quando eu vejo com quem está andando do meu lado lá, na mesma posição que eu. Quando tem que preparar um relatório, eu escrevo ele em segundos. A pessoa não faz, porque não foi capacitada. Tem gente que não entende o valor que uma igreja tem. Tem gente que não entende o valor que existe aqui dentro entre nós. Tem gente que não entende. Irmão, eu sei de vários testemunhos que a pessoa estava na cantina incessantemente. A irmã olhou e falou: gente, eu preciso de uma gerente igual a você. Por quê? Porque eu estou aqui há 2 anos, você cuida dessa cantina como ninguém. As panelas estão limpas, o zelador nem encosta nelas, tu vem. Outro dia eu estava escutando lá, o pastor lá fora do Brasil, falando do cameraman da igreja dele, empresário bem sucedido, é o primeiro a chegar na igreja, podia estar na sua lancha, mas está lá no culto. Deixa eu te ensinar uma coisa: tudo que você faz aqui ecoa na eternidade, está escrito, está relatado. Não tenha medo, não tenha receio de investir nas coisas de Deus. Quantas pessoas pensam assim: dar a minha vida a Jesus é um desperdício. Eu já ouvi pessoa falar: eu preciso aproveitar a minha vida. Não há desperdício quando fazemos encontro com Deus. Não há desperdício quando jejuamos por vidas. Não há desperdício quando oramos pela conversão de famílias. Não há desperdício quando abrimos nossa casa para uma célula. Que coisa triste, irmão. Fiquei sabendo que a pessoa fechou a casa. Se ela soubesse o que ela está fazendo no mundo espiritual, ela nunca faria isso. Nunca, nunca. Por motivo nenhum. Irmão, não há desperdício quando você compra o livro e 21 dias você lê capítulo por capítulo. Entra na live, jejua. Pastor, eu não posso jejuar até às 18, mas tu vai até a hora do almoço, tu vai até às 3. Eu também não tenho podido sempre não, mas sempre que eu posso eu vou.
não te desqualifica de nada se tu não vai até às 18, se tu vai até meio-dia, tu está qualificado, ele recebeu a tua porção. Agora tu está numa igreja, entra uma campanha, tu não compra o livro, tu não jejua nem um dia, tu não participa da live, tu não faz nada. Eu te pergunto, o que tu está fazendo aqui? Eu sabia que não ia ter um amém agora. Uau! Eu dou o amém para você, amém. Até nas facções onde o diabo domina, tem liturgia e tem ordem e tem compromisso. 22 casais. Eu não tenho vergonha de falar, fiz os 22 sentir no coração. Mandei mensagem um por um. Que isso, pastor? Tive o privilégio, Jorginho, ter você aqui. Aleluia. Sabe por quê? O meu encargo por Cristo é maior que o meu orgulho. Não, mas poxa, eu botei minha foto lá, ninguém se inscreveu. Que absurdo. É o cabeça de minhoca. Que se lasque o meu orgulho. Eu quero é você aqui, sair daqui, dar-lhe um beijão na boca da sua esposa e falar: o couro vai comer. Tem gente que não avança porque é orgulhoso. Tem gente que não avança porque acha que sabe tudo. Tem gente que não avança porque não entende que o que você faz na obra de Deus ecoa na eternidade. Desistir não, irmão, meu alvo é 50. Se tu não chamou nenhum casal, me perdoa, problema seu. Não é problema que fala? Eu fiz a minha parte. O meu chamado eu vou cumprir na marca. Porque quando ele chegar, que ele brotar aqui, irmão, o céu vai se rasgar. Ele vai descer nas nuvens. E nós vamos ouvir: vinde, 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 vinde o quê? Vinde bendito de meu Pai. Se tu tá achando que eu vou te aliviar, porque eu tô com medinho de você ir embora, tu tá lascado comigo. Eu vou te ativar, eu vou te incendiar, eu vou te mostrar o que Deus pode fazer na tua vida. Que isso, pastor? Tá dando um recado? Na veia, se carapuça servir, coloca ela e glorifica. Tô te desafiando. Jantar de casais da tua igreja, quantos casais tu chamou? Fala para mim, crente. Pastor, eu tô com 5. Traz para nós, irmão. Tu não trouxe nenhum, nunca será. Que isso, pastor? Vamos marcar um churrasquinho? Sexta que vem? Quantos tu vai trazer? Pastor, eu estou com 18 irmãos para o churrasco. Há um poder na extravagância, quando o que fazemos é para Deus. Há um poder na extravagância, quando entregamos tudo que temos para Deus. Principalmente quando investimos tempo na presença do Senhor, quando investimos os nossos bens na obra do Senhor, quando investimos a nossa vida na obra do Senhor. Essa é uma chave poderosa que pode abrir grandes portas para você. Então, qual foi a última vez que você fez algo extravagante para Deus? Qual foi a última vez? Eu vou fechar com um testemunho aqui de um pastor que eu conheço ele. Ele estava no culto um dia, um casal do lado dele, e o Espírito Santo soprou no ouvido dele: dá o apartamento para fulano e ciclano. Extravagante. Você dá a tua casa, né, Jorginho? Ó, maluco. Sabe o que ele falou para o Espírito Santo? Fala com minha esposa, porque eu não sei como vou pedir para ela dar minha casa para o irmão Marcos e irmã Flávia. Ele falou:
fala com a minha esposa. E foram ele conversando com o Espírito Santo no culto. O irmão do lado, não era pentecostal, falou: pastor, tá maluco. No outro dia de manhã, tomando café, a esposa começou a chorar na mesa. E ele falando em língua estranha. Ele: o que foi, filha? Aí a esposa dele: é que o Espírito Santo está me incomodando, amor, desde ontem, para a gente dar esse apartamento para a irmã Flávia e para o irmão fulano. Ele: eu sei, foi eu que falei para ele falar com você, estava com medo. Ligou para o irmão, convidou para um jantar, fez o jantar. No jantar, quando foi servir a sobremesa: olha, nós temos algo de Deus, o Senhor nos incomodou, esse apartamento agora não é mais nosso, é de vocês. O casal começou a chorar e tremer. Está acontecendo, Deus mandou te dar. Prepararam a mudança, com 15 dias se mudaram, alugaram um, ficaram alugado. Extravagante demais, ninguém aguenta isso, irmão. Exagero, não é? Passou 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 3 meses. Foram jantar na casa do pai fazendeiro, em Goiânia. Falou: filha, vocês estão vendo que você mudou de apartamento? Falei: não, pai, a gente não contou pro pai, né? Pô, mulher, pega aquela chave daquela casa de esquina lá com piscina. Pega lá. Aqui, eu tô com essa casa lá no bairro tal, pô. Tá vazia, 2 meses. Fica pra você, quero te dar ela. Ganhou uma casa de esquina com piscina. Meu desafio aqui como seu pastor é te desafiar, é te tirar da zona de conforto, é fazer você crer que o impossível Deus faz, mas o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Qual foi a última vez que você fez algo extravagante? E tem gente que acha que